Bom dia, pessoal. Meu nome é Jefferson Limeira. Eu sou gerente da área de serviços aqui na Comp. Hoje nós vamos falar a respeito de uma ferramenta chamada Insight. É uma ferramenta da Comp para tomada de decisão e auxílio no monitoramento de serviços de telecomunicações. A ideia é que é um produto que te permita, em tempo real, te dar informações suficientes para que você possa tomar a decisão sobre regras ou sobre o teu ambiente de funcionamento em telecomunicações. Esse é o meu endereço do Skype, tá? Fiquem à vontade para me adicionar. Eu estou com ele aberto aqui. A ideia é que a gente possa interagir um pouco, então, durante a apresentação. O que é o Insight? O Insight é uma plataforma que nós definimos como de inteligência e auxílio de tomada de decisão. É uma plataforma que fica em nuvem e ela coleta em tempo real dados de diversos equipamentos, combina esses dados e torna isso disponível a partir de qualquer dispositivo para que você possa ter acesso a essa combinação, essa análise dessas informações. Tá? É uma plataforma web, então acessível ali de navegador e tudo mais, e todos os nossos equipamentos hoje já estão preparados para fazer o envio dessas informações de telecomunicações do que está acontecendo com o seu ambiente para essa plataforma online. Tá? Eu acho legal a gente contextualizar um pouco de como que funciona a topologia para até definir quais são os problemas ou o que eu consigo te dar de informação em tempo real para que você possa sim tomar essas decisões, né? A tomada de decisões baseadas no uso do Insight. Bom, numa topologia bastante simples, nós temos um equipamento que origina chamadas, um equipamento responsável por fazer o roteamento e combinação e operadora. No mais básico possível, a gente tem sempre um para um. Um equipamento originando chamadas, seja um ramal, seja um PABX, que manda para um gateway, esse gateway manda para uma operadora. Quando a gente está olhando para um ambiente desse aqui, eu sei que as chamadas originadas saíram pela operadora que estava previsto. O que eu preciso olhar aqui, que eu tenho de informação de diferente nesse cenário, é que eu posso fazer uma análise, então, pela região, pelo perfil, pelo tipo, ou até mesmo pela release, né? Que é como que aquela chamada foi encerrada. Que informações que eu tenho sobre aquela chamada. Esse aqui é um cenário bastante simples, em que a informação é bastante fácil de se obter. Claro que você tem que fazer talvez alguma combinação, mas é um cenário mais simples possível. Quando você vai para um cenário onde você já tem múltiplas operadoras, aqui talvez você já tenha que tomar um pouco mais de cuidado na observação ou no monitoramento e até no funcionamento de todo esse ambiente, né? Nós temos uma origem, continuamos com um PABX, um gateway ou um SBC, e aí ele tem mais de uma operadora para ele tomar a decisão de roteamento. E hoje o gateway é o responsável por essa decisão. Como que ele vai tomar essa decisão e como que eu garanto que está sendo tomada a decisão que eu previ, que eu inicialmente fiz a configuração? Olhar para esse cenário já cria um pouco mais de cuidados, né? Já requer um pouco mais de cuidados na observação desse cenário. Aqui eu gostaria de também falar sobre alguns recursos que a gente tem disponível que pode tornar ainda mais complexa essa análise. Tá? Nós estamos falando do failover e do LCR. O LCR é num ambiente como esse, em que você tem todos os recursos disponíveis, mas qual que você tem que ocupar primeiro? O LCR, então, é você garantir o planejamento, né, da sua rota de menor custo. Eu tenho duas operadoras disponíveis, ou duas operadoras, três operadoras com tecnologias diferentes. Como que eu garanto que uma determinada chamada ocupe ou use a melhor infraestrutura possível, seja por custo ou por qualidade? Essa tomada de decisão, quando todos os recursos estão disponíveis, é o que a gente chama de LCR. Então, se você tem um ambiente aqui, que nem eu estava explicando, em que você tem duas operadoras, como que você garante que a chamada tenha que sair pela operadora certa naquele momento? Né? Esse é o recurso de LCR. Se é móvel, eu saio pela operadora A. Se é fixo, eu saio pela operadora B. Se é um DDD local, eu saio por uma operadora que me oferece isso. Então, o LCR dentro de todas as possibilidades disponíveis, é você ocupar aquela que melhor te atende para aquele cenário em específico. Junto com essa função, nós também temos o failover. O failover é a possibilidade de, na indisponibilidade de uma operadora, ou na indisponibilidade de um link, ou até mesmo por um release ou uma determinada finalização da chamada, que ele transborde, seguindo as regras de LCR, para uma próxima operadora.
Ou seja, você tem duas opções de completar a chamada, no mínimo, por exemplo, duas opções. E então, quando a primeira está indisponível, ele automaticamente envia a chamada para a segunda. Mas olha só, por que reforço a ideia do insight nesse cenário? Se você tem duas operadoras com LCR funcionando, failover funcionando, na falta da primeira operadora, você não vai perceber que você está sem essa operadora. É a disponibilidade que esses recursos te dá para o seu ambiente. A sua operação, o seu dia a dia não vai perceber a falta dessa operadora porque ele está garantindo que haja o transbordo dessas ligações. Como que você detecta que esse ambiente está com um comportamento não esperado, né? Aqui já começa a se tornar um pouco mais complexo. Então, e ainda a gente tem, no cenário mais comum que nós vemos hoje no dia a dia, é um cenário em que a gente tem múltiplos elementos dentro da topologia. Nós não estamos falando só em múltiplas operadoras, mas eu estou falando em múltiplas origens, uma série de equipamentos na rede interna que que são os originadores da chamada, uma plataforma de roteamento que pode consumir diversos gateways à frente, e esses gateways ainda podem ter diversas operadoras à frente. Ou seja, aquele problema que a gente tinha de acompanhar o funcionamento de duas recursos possíveis de ser usado, em infraestruturas maiores a gente sabe que isso é muito maior. Você tem um número de equipamentos e um número de operadoras envolvidos que todo esse monitoramento, toda a observação desse ambiente se torna bastante complexo. Acho que essa é a grande sacada do Insight. Além de te dar informações sobre todo o funcionamento, é te dar se o funcionamento do teu ambiente atual é realmente o funcionamento que você tem como esperado. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo de uma ferramenta nossa, né, que hoje é o nosso Manager. É uma ferramenta que a ideia é que ele consolide todo o roteamento. Quando você tem múltiplos equipamentos à frente, você pode ter vários gateways. Assim como eu falei, né, você tinha várias operadoras, agora você tem vários gateways. Como que você ocupa o gateway que tem a operadora correta no momento correto? Essa é a ideia do Manager. E o produto Manager ele já vem com o Insight. Nós temos a certeza de que para um produto que tende a ser o centralizador de roteamento, que vai fazer o papel de centralizador de roteamento da sua infraestrutura, ele precisa ter esse monitoramento. Ele tem que ter um monitoramento efetivo para que você tenha controle e você garanta que o ambiente que você está rodando é aquilo que você realmente previu e configurou. Tá? O que a gente observa, ou quais são os indicadores que a gente tem como em telecomunicações, né? Dentro de uma chamada, de uma ligação, o que a gente entende como os indicadores que a gente pode fazer combinações? Nós então temos atributos da chamada, que são relacionadas à ligação em si, a direção dela, quem que desligou, qual que foi a causa de desligamento. Nós temos elementos do sistema, que é qual foi o serviço, campanha, fila, ou até mesmo o PABX que originou aquela chamada, mas também qual foi a operadora, para que região que ela foi e qual gateway dentro de uma infraestrutura grande pode ter completado aquela chamada, né? Indicadores de desempenho, né? Quantas chamadas por segundo eu venho fazendo, qual que é o índice de completamento das chamadas, qual que é o tempo médio que eu tenho de chamada, né? Qual que é o percentual que eu tenho de atendimento das chamadas que eu faço. E ainda eu posso ter perspectivas, que são quando eu olho de um outro, eu uso informações de negócio principalmente para que eu tenha uma visão do meu ambiente. Então eu tenho por região, imagina que você pode ter um receptivo e faz uma campanha de um 0800, uma campanha televisiva de marketing. Você consegue acompanhar de onde está vindo, qual que é a origem, quais são os DDDs de origem das chamadas. Isso é uma propriedade da chamada. Se é uma propriedade da chamada, eu já posso ter um filtro, por exemplo, ter uma visão no Insight com essas informações. Né? Além disso, eu posso ter acesso a todos os bilhetes. Eu vou fazer uma demonstração para vocês ali, como é simples, mesmo dentro de um ambiente complexo, você achar uma chamada lá no meio, você poder detectar uma única chamada ali no meio, tá? Perfil, geolocalização, classificação de chamada, né? Que em alguns casos é um atrativo aí, principalmente para o preditivo ativo, ligações, né? De discadores preditivos, né? E ativos, que você tem
você tem a preocupação de não entregar para a sua PA uma chamada de caixa postal, uma chamada que não seja produtiva. Então, os gateways podem realizar a classificação de chamadas, que é detectar se aquela chamada seria uma chamada produtiva e tomar a ação de interceptá-la, se não for, ou continuá-la, se for uma chamada produtiva. Mas o interessante é que ele mostra tudo isso, ele reporta tudo isso para o Insight e você pode ter essa visão de tudo que está acontecendo com o ambiente, seja tanto de completamento, incluindo classificação, dentro de uma plataforma única. Tá? Aqui é uma tela inicial dele, é a tela inicial, é o dashboard inicial do Insight. Nessa tela, você já responde algumas perguntas sobre o seu ambiente. Isso aqui é um exemplo, é uma plataforma de testes, de demonstração que nós temos. Os dados são reais, são compilados de vários usuários, a gente só mudou os números de telefone para garantir a privacidade. Mas eu quero mostrar para vocês assim, já na tela inicial, eu consigo ter informações sobre quantidades de chamadas que foram realizadas na última hora. Eu falo última hora porque é o filtro padrão do Insight. Você pode mudar esse filtro. Mas uma vez aplicado o filtro, que é uma regra para todas as telas, ele já te fala quantas chamadas aconteceram nesse intervalo de tempo. Tá? Neste exemplo, nós tivemos 330 mil chamadas na última hora. 330 mil chamadas, 512. O que aconteceu com essas chamadas? Isso está dividido aqui entre as várias causas de finalização. Então, eu tenho as chamadas que foram atendidas, que foram rejeitadas, as que foram classificadas. Eu consigo separar, então, em causas de desligamento, essas chamadas. Além disso, ainda traz um sumário. Qual que é o CAPS? Quantidade de chamadas que foi realizadas por segundo, a média de chamadas realizadas por segundo. O tempo médio das chamadas é o ACD. Eu trago o ASR, que é o percentual das chamadas, do total de chamadas que foi atendida. O NER, que é a taxa de eficiência da rede, é um percentual de quanto das chamadas que foram realizadas realmente chegaram para a rede de destino e ainda assim o total do dia. Tá? Então, ou seja, só nessa tela aqui eu já te falo quanto que você fez no dia, quanto que atendeu, qual que é o tempo médio e o que aconteceram com as ligações dentro de um ambiente. Tá? Ainda mais, eu tenho por quais operadoras que essas chamadas foram realizadas. Tá? Aqui nós temos um gráfico quantitativo de ligações em que eu te falo qual que é, te mostra, né? Qual que é o total de chamadas atendidas, classificadas ou rejeitadas, tá? Além disso, eu tenho para onde as chamadas foram, para as quais regiões. Eu estou mostrando aqui do Brasil, mas hoje a gente já está preparado com esse produto para todo mundo, né? Aqui está o mapa do Brasil, então eu te mostro. Ele vai ficando mais escuro conforme a quantidade de chamadas e além disso eu ainda mostro aqui num gráfico quantitativo também quais foram os DDDs que receberam mais chamadas dentro desse intervalo de tempo. E aqui a gente mostra se tudo que está acontecendo está dentro daquilo que você espera que aconteça. Veja, um exemplo é que o CAPS, é esse primeiro gráfico aqui, a ideia do CAPS é te mostrar quantas chamadas por segundo você vem fazendo. Uma análise que a gente pode fazer rápida sobre o CAPS é se a quantidade de chamadas que estão sendo realizadas é aquilo que está dentro do esperado. Aqui eu vou te mostrar chamadas por segundo. Se esse número, imagina, a gente está olhando para o gateway, né, para o equipamento que está ali no meio, um gateway comp, um equipamento que está ali no meio fazendo essa chamada. Se esse número sobe muito, se o gateway detecta que esse número subiu muito, significa que a tua plataforma de rede interna, ou PABX, discador, enfim, alguém da rede interna está originando chamadas acima ou além daquilo que a gente espera. Aí eu já posso te falar, bom, você tem alguma coisa que está discando a mais. Se ele está discando a mais, uma análise rápida que a gente já faz, que pode ser feita é, será que ele está discando a mais porque não está sendo completadas as ligações? Isso o gráfico de baixo aqui mostra, que é o gráfico de eficiência de rede. Ele te mostra qual que é o percentual de chamadas que foram entregues para a rede final. Então olha só, se esse número aqui, se o CAPS, que é o gráfico de cima, ele cai muito, a gente já tem uma análise que é você na sua rede interna, ou os equipamentos responsáveis por originar chamadas, PABX, discadores, URA, eles diminuíram o número de ligações. Ou seja, aí temos que ver se essa diminuição, essa redução nesse número é esperado. Mas aqui a gente já tem uma análise de que tem alguma coisa na rede interna
que está segurando essas ligações. Se esse número dispara, significa que você tem os equipamentos da rede interna estão originando mais ligações. Esse gráfico aqui, a análise é um pouco contrária. Se esse número aqui, o NER, despenca, ele baixa muito, significa que as operadoras estão deixando de completar aquelas chamadas para você. Então, olha só, ao olhar para isso aqui, a gente já sabe se o comportamento do ambiente está dentro de indicadores dos quais a gente espera. Se cair esse número de cima, alguma coisa na rede interna parou de discar. Se cair esse número aqui embaixo, alguma coisa na rede externa parou de completar ligações. Então, olha só, em uma tela a gente já consegue fazer a análise de um possível problema. E ainda mais, se por acaso nós tivermos um problema com operadoras realmente, dos quais ele deixou de completar a chamada, que a gente vai ter uma redução aqui no NER, eu te mostro aqui embaixo qual que é o volume das ligações que a gente está entregando para essas operadoras e aqui ainda o que está acontecendo com essas ligações. Então eu falo que esse gráfico aqui é um gráfico que a gente meio que tem que se acostumar com ele. Me desculpem. No dia a dia, a gente olha para esse gráfico e vê se o comportamento dele, enfim, para aprender o comportamento dele. A partir do momento que algum indicador desses aqui começa a se destacar, a gente tem que entender o porquê disso. E aqui eu te falo, é algo relativamente simples. Com alguns cliques, a gente consegue fazer com que chegue até o bilhete, até a ligação envolvida com esse cenário. Tá? Bom, essa aqui é a tela inicial. Eu vou passar agora para uma plataforma nossa de demonstração, justamente para que vocês vejam isso realmente, como que funciona. Tá? Bom, tá aqui, ó. Essa aqui é uma plataforma de demonstração nossa. Como eu falei, ele é online, web, então a ideia é que você use no browser assim mesmo, já foi feita para trabalhar em uma resolução alta, para que fique com os indicadores, todos eles aparentes. Você tem aqui então, o que aconteceu, ó, aqui é sempre interessante, já dando algumas dicas de utilização, né? Eu acho que o grande foco hoje é a gente ser assertivo em dicas de utilização, principalmente do Insight. Aqui você já tem o filtro que está aplicado no canto direito superior. Aqui tem um filtro para a última hora. Então todos os gráficos, todas as telas e todas as informações do ambiente serão relacionados com as informações da última hora. Nós temos filtro por N propriedades, tá? Mas vamos continuar aqui com uma ordem e a gente vai andando um pouco com os filtros. Aqui eu tenho, então, o que aconteceu com a última hora. Foram realizadas dentro desse ambiente 230 mil chamadas, tá? Aqui, dessas 230 mil, a taxa de eficiência da rede é de 61%, esse é o gráfico que está mostrando aqui. Está me falando que, na média, em 61% das chamadas atingiram a rede de destino. Não quer dizer que atingiu o cliente, mas atingiu a rede de destino. Um exemplo, um telefone ocupado. Um telefone ocupado eu não considero que a ligação foi atendida, mas a gente considera que a operadora fez a parte dela. A operadora entregou a ligação até o destino. Era o destino que não estava disponível naquele momento. Tá? Então eu tenho o NER aqui de 61%, eu tenho o SR, que é o percentual de chamadas que foi atendido, num total de 25%, o tempo médio falado dessas ligações em 32 segundos, o CAPS, que é um número de chamadas por segundo, na casa de 64 chamadas por segundo, e uma informação bacana, que não estava nem na apresentação, é o custo. Eu posso agora ter um custo já cadastrado. Para tudo que eu fizer, o custo vai estar relacionado agora também. Ó, aqui eu tenho, então, que 37% das chamadas, elas tiveram um release que a gente classifica como atendidas, tá? Aqui eu ainda consigo quebrar esses números, né, entre o release 16, 31 e 200, aqui dá para ver que tem um pouco misturado de CIP e de E1, né? Houveram outros 25% que eu recebi uma sinalização que a gente classificou como trunk line, e aqui eu ainda quebro esse percentual em outros números aqui embaixo, né, causas release 31 e tudo mais. Classificação de chamada 16%, a mesma coisa, consigo quebrar isso em qual a razão da classificação, né, qual a classificação realizada, por exemplo, aqui foi voicemail, anúncio de interceptação, né, chamada muda, tá? Um percentual de invalid number, está aqui, ocupado, não atende e reject. Ou seja, eu pego todas aquelas informações do que aconteceu da última hora e, baseado na finalização daquela chamada, a gente cria esse gráfico. O que eu falo já de um troubleshoot aqui. Se você identifica que qualquer um desses indicadores
eles não são normais para a sua operação, eu não tenho essa causa 34 nesse volume no meu dia a dia. Tá? Enfim, como eu falei, a gente aprende com os dias, como vem acontecendo, e ter uma visão desse gráfico. Ao clicar aqui, ó, só de clicar aqui, ele já faz uma mudança no gráfico, no filtro, e ele inclui uma causa de desligamento no filtro, que foi a causa de desligamento 34. E todos os indicadores já mudam para isso. Então, por exemplo, eu tive aqui 86 mil ligações para a causa 34. Aqui eu tenho as operadoras que foram envolvidas. Qual que é a quantidade das chamadas? Não tem taxa de eficiência de rede, porque as ligações não foram completadas. E eu ainda tenho aqui o DDD ou os DDDs para quais essas chamadas foram realizadas. Tá? Se eu clicar aqui no xizinho aqui, ele já remove do filtro. Ele já atualiza, volta para os dados. Eu quero saber as chamadas que foram classificadas. Mesma coisa, eu clico aqui, ele já atualiza todos os gráficos, né? Ele coloca um filtro ali, atualiza todos os gráficos e me fala para onde essas chamadas foram realizadas do lado de cá, por quais operadoras estão aqui e volumes aqui. Então nós tivemos aqui, ó. Bom, primeiro para a chamada ser classificada, a chamada tem que ser atendida, né? Ou tem que receber uma sinalização da operadora, então aqui você já vê que o NER fica próximo de 100, fica em 100% o tempo todo. Você tem que a taxa de atendimento, ou CAPS, a quantidade de chamadas por segundo, tá? Na casa de 10. Aqui nós estamos vendo esse número em 10 aqui. A tempo médio falado, 2. Isso aqui é o tempo que eu usei para classificar. Só que dentro da duração das chamadas, eu não considero que essa chamada foi repassada para PA ou para o originador, né? A chamada, quando ela é classificada, nós usamos, os nossos equipamentos usam o tempo da chamada para fazer a detecção da classificação, se a chamada é produtiva ou não, e quando eu marco ela como classificada, eu não atendo a chamada para PA. Então esse tempo vai ficar sempre zerado com a PA, né? Se ele for olhar, vai ser realmente o tempo que a PA falou, não o tempo que a plataforma utilizou. Porém, eu tenho que calcular esses tempos, por isso que inclusive tem custo aqui, né? Porque se eu usei alguns segundos ali e a tua cadência, a tua negociação com a operadora envolva custos, esses custos têm que ser calculados, tá? Ele já aparece aqui. O que eu acho legal é que assim, agora eu estou te mostrando custos, né? Para qualquer combinação de filtro, tá? Eu posso fazer uma combinação de fatores que você tem na tela, inclusive por DDD, e que ele vai me trazer isso. Um exemplo, ó, vou tirar aqui o filtro, vou voltar para a última hora. E vou querer falar, por exemplo, quem foi que ligou aqui, ó, pro DDD 93. Ó, houveram 4.996 chamadas na última hora, com um custo de R$10, R$10,37. Para o DDD 66, total de 3.730 chamadas, com custo de R$37,32. Se eu clicar aqui, ele atualiza os filtros e me mostra tudo o que aconteceu com essas chamadas nesse intervalo de tempo. Então aqui, DDD vai ser um só, a região um só, aqui tem as operadoras envolvidas, o que aconteceu com o mesmo gráfico de atendimento, classificação e tudo mais, tempo falado, o NER e o CAPS. Então ele adicionou aquilo ali a um filtro, está aqui já um custo, e eu já consigo fazer eu já consigo ter uma visualização de todo o ambiente de telecom com essa combinação. Eu vou abrir a tela de filtros aqui para vocês terem noção da quantidade de combinações que a gente pode fazer. Tá? Então eu tenho aqui, ó, o filtro ele pode ser pela direção da chamada, né? Entrante, sainte ou todas. A campanha, a ideia da campanha é que os equipamentos que originem a chamada, eles façam algum tipo de marcação, seja por número de A, seja por tag prefix, seja por um cabeçalho, algum tipo de marcação que eu use apenas para combinação mesmo, para esse agrupamento, vamos falar assim, de chamadas, para que você tenha visualização. É muito comum, né? Eu coloco um tag prefixo para uma determinada campanha e eu não sei para quais operadoras estão envolvidas, para qual região, enfim. Eu posso vir aqui, ó, vou selecionar uma campanha só que eu tenho dados, eu posso inclusive colocar apelido para essa campanha, tá? Então eu peguei uma campanha. A campanha é um grupo ou uma marcação que você colocou na origem das chamadas para que eu pudesse mostrar aqui. Eu não estou levando em consideração nada relacionado ao destino. Eu estou te mostrando no insight o que aconteceu com as chamadas baseado numa informação que vem lá da tua plataforma de rede interna. Tá? Então eu peguei uma campanha qualquer. Uma campanha pode ser ali um grupo de operadores,
uma determinada site, né? Enfim, o que fizer mais sentido para o teu negócio. E eu consigo, baseado nisso, te mostrar o que aconteceu. O número de chamadas, o volume de chamadas total, o que aconteceram com as chamadas, para onde foram. Por exemplo, nessa campanha aqui não teve nada de classificação de chamada. Mas eu sei para onde foram as ligações, né? Para que operadoras, para quais DDDs, quais regiões. Os mesmos dados baseados em uma campanha. Limpar aqui a campanha. Eu tenho então serviço. Serviço é um equipamento que originou essas chamadas, né? Ou um NEP, que a gente usa, né? Dentro dos nossos equipamentos a gente chama de NEP. Então eu tenho um ponto que originou as chamadas. Entenda que a campanha, ele pode ser uma parte de um NEP, né? Dentro de um serviço eu posso ter várias campanhas. Então aqui posso fazer o filtro por campanha ou então por serviço, que é quem originou as chamadas. Aqui a gente está muito acostumado a ver o PABX, a URA, ou então os discadores. A rede, que são as operadoras. Então eu tenho a relação de todas as operadoras. O legal é que você não precisa cadastrar tudo isso que a gente está falando. Aqui você não tem a necessidade de cadastrar, né? Com exceção ali do gateway, que o gateway tem que estar previamente cadastrado, porque tem uma senha, tem algumas coisas ali que a gente tem que cadastrar, mas todos os outros dados, eles são obtidos baseados no teu funcionamento. Então eu fui lá no meu equipamento, coloquei uma operadora nova lá, uma operadora, coloquei o nome dela certinho, mandei uma chamada. Se essa chamada vier para o Insight, a rede já vai aparecer para você. Tudo de uma forma bastante simples, você não precisa cadastrá-la, né? Você só vai informar se essa rede, os custos dessa rede, né? O sentido da chamada, alguma coisa que você queira personalizar dessa rede. Mas enfim, então a gente tem aqui redes, que são todas as... a gente entende como rede o elemento que completou a chamada, né? Aqui tem uma separação que a gente consegue entender assim, eu tenho ativo e receptivo, né? Então eu tenho chamadas que vão do PABX IP para a operadora e também tenho chamadas que vêm da operadora para o PABX IP. Se a gente olhasse somente no sentido de chamada para falar que rede é o destino, numa chamada receptiva, o PABX seria uma rede, né? Porque afinal ela é a rede de destino. Mas se eu vou para a Embratel e falo que a Embratel é uma rede externa, ou a operadora é uma rede externa, as minhas operadoras aqui nesse cadastrado são da rede externa, ele vai entender que a ligação veio de uma rede externa e foi para uma rede interna. Com isso, ele já vai colocar os dados, ele só vai mudar o sentido dos dados, mas ele já coloca os dados ali de forma correta. Falando que é uma ligação entrante, que o destino que foi para esse serviço e veio dessa rede. A gente consegue entender então isso. Conseguimos entender que a chamada tem o sentido correto baseado na marcação que a gente faz na rede. Tá? A origem de desconexão, que é quem desconectou, né? A chamada, isso aqui é uma coisa bem legal, a gente tem a desconexão pelos equipamentos da rede interna, quando quem originou a chamada, enfim, são os equipamentos da rede interna desconectam a chamada, a rede externa, que a gente chama de pública, desconecta a chamada, e aqui nós temos uma desconexão diferenciada que é o gateway, que é o caso da classificação de chamada. Sempre que uma chamada é classificada, como eu falei, a gente ouve a chamada, roda uma série de algoritmos para detectar se aquela chamada vai ser produtiva ou não. Quando ele detecta que a chamada não é produtiva e ele vai desconectar essa chamada, quem é o responsável pela desconexão é o gateway. Então, ele vai desconectar a chamada para a rede interna e para a rede externa. Tá? Então, nós temos uma situação específica, no caso de classificação, em que a desconexão vem do gateway. Mas eu consigo olhar tudo isso. Tá? Nós temos o alcance, que é baseado no NER, para saber se a chamada chegou à rede de destino ou não. Tá? O perfil de tráfego, sempre que eu cadastro um equipamento, um gateway, né, dentro dessa plataforma, uma característica do gateway é o DDD onde ele está. Em que região de DDD que ele está. Porque daí eu consigo determinar o tipo de tráfego. Eu sei se o tráfego é local, LDN, VC1, VC2, VC3 ou até mesmo LDI. Né? A gente tem um outro caractere inválido que é quando a gente ainda não conseguiu por algum motivo detectar aquele tipo de tráfego. Tá? Mas isso aqui é legal que assim, me permite que eu tenha gateways em regiões diferentes e ainda assim eu consiga saber o que é tráfego local, o que é VC1, o que é VC2, o que é VC3, enfim. Eu consigo fazer um filtro por isso e a gente consegue especificar. Num filtro, né, consigo saber da chamada, extrair da chamada esse dado. A região é o DDD, o CN, CNL, né, o CN, né, o DDD da chamada. A gente ainda tem um agrupamento por estado, então você pode selecionar o estado que ele já seleciona todos os DDDs que estão ali. Os gateways, que são os equipamentos que estão enviando essas chamadas, tá? Causa de desligamento por grupo, então eu vou pegar assim, que nem eu te mostrei ali no gráfico, ali no Donut, ali na pizzazinha ali, que, eu tenho ali trunkline, eu posso selecionar trunkline ou então eu posso selecionar, aqui eu posso selecionar trunkline e aqui eu posso selecionar pelo código,
né? O código é uma das opções do trunk line. Eu quero saber exatamente uma classificação, uma determinada sinalização, que é aquilo que a gente fez clicando lá, né? Quando eu cliquei lá no 34 ou nos outros lá, foi justamente preencher essa causa de ligamento. Call classification, que tipo de classificação que foi, se a chamada foi classificada e com que tipo, e ainda eu tenho alguns tempos, a partir de um tempo e até um tempo. Qualquer desses itens que eu preencha, eu tenho a opção de salvar esse filtro para depois eu utilizá-lo. Então eu posso recuperar esse filtro. Então olha só que legal, aqui eu posso pegar e falar assim, ó, eu quero saber tudo que foi VC3, que saiu de um determinado gateway, aqui eu nem sei se tem chamada, eu vou misturar, tá? Que foi por uma determinada operadora. Então, ó, eu vou pegar um tipo de telefone que foi para uma operadora em um determinado equipamento na última hora. Eu aplico, ele faz esse gráfico para mim. Ele faz essa combinação e me extrai os dados. Olha lá, eu nem sabia se tinha ligação, mas houveram 19 mil ligações. Como eu fiz o filtro por uma determinada operadora, ele apareceu aqui. E como eu fiz por VC3 e esse era um gateway provavelmente estava em São Paulo, ele excluiu São Paulo do filtro dele, porque VC3, teoricamente, a gente entende se o gateway estava lá, né? O gateway que eu selecionei estava lá, ele pegou todo o restante do Brasil. Tenho custos, tenho caps, tenho todas as informações agora baseadas nisso, tá? Eu venho aqui, vou dar um limpar. Ele limpa o filtro. Como eu falei, a gente pode ainda colocar o intervalo de tempo, então eu estou aqui o filtro padrão de 1 hora, mas eu posso colocar mais, até um dia. Tem a data, tá? E a hora. Aqui, a data eu já te falo uma coisa. Eu já posso olhar a data de ontem para saber se houve diferença. Então eu posso pegar os dados de agora, olhar os dados de agora e posso fazer um filtro colocando aqui a data de ontem. Ele volta para a data de ontem e te mostra todos os gráficos com os valores de ontem. Na nossa demonstração aqui, isso aqui não vai ficar muito legal porque os nossos dados eles são reciclados. Os dados que a gente tem aqui aplicado, eles são reciclados todos os dias. Como eles são dados falsos, todos os dias a gente aproveita os mesmos dados. Então, se eu mostrasse aqui para vocês, seria os mesmos valores. Opa, deixa eu limpar esse filtro aqui. Limpar, aplicar. Tá, então voltou para a tela aqui. Esse é o dashboard inicial. Bom, o que mais que a gente tem de interessante aqui? Quando você vai fazer uma análise de um problema, por exemplo, né, a gente tem, estou tendo uma certa dificuldade em identificar uma falha, mas eu estou vendo aqui que houve um aumento de uma determinada causa, tá? Vamos pegar aqui, o que mais está marcando dentro dessa plataforma hoje é a causa 41, né, porque aqui a maior outra parte é de chamadas atendidas. Então aqui eu tenho a causa 41. Quando eu clico aqui, como eu falei, ele vai colocar o filtro e vai atualizar. Se eu vier direto aqui na guia bilhetes, já estou pulando umas guias aqui, mas já explicando como é que funciona, eu já consigo tirar para você uma relação de todas as ligações da última hora que houveram uma causa de desligamento 41. E aqui eu não estou nem falando sobre gateway, sobre operadora, nem nada. Eu peguei tudo o que aconteceu e eu consigo extrair para você. Você tem a opção de colocar algumas colunas a mais ou menos, como classificação, enfim. Você tem a possibilidade de colocar alguns filtros adicionais, como o tempo e os números, e ainda assim você pode exportar isso aqui, tá? Então, se eu quiser combinar, por exemplo... Opa, deixa ele terminar de carregar. Aqui, deixa eu limpar esse filtro. Vou pegar aqui, aplicar o filtro da 41, e eu vi que vou colocar uma determinada operadora aqui, só para que eu vi que é a responsável por isso. Então ele fez a combinação, que você viu que aqui no gráfico tinha uma única operadora. Quando eu venho em bilhetes, eu consigo então extrair exatamente as ligações que tem essa sinalização nessa última hora. Então isso aqui para você levar para fazer algum troubleshoot, ou até mesmo para entregar na mão do teu técnico para falar, tá aqui o que aconteceu com a sua operadora das chamadas no último dia que a gente estava fazendo tratativa. Você consegue extrair isso que eu falo em alguns cliques. Seleciona a causa, vai em bilhetes e manda exportar, a gente já consegue. E uma coisa interessante, vou pegar um número qualquer aqui, um número de destino qualquer aqui. Quando eu faço a busca, tá lá, eu consigo achar dentro dessa última hora todas as ligações realizadas para esse número, tá? Se houveram custos envolvidos, como eu falei, né, a gente recicla os dados, né, então houveram várias ligações para esse número.
tem aqui o custo, o que aconteceu com essa chamada, eu sei ainda aqui, olhando em bilhetes, qual que foi o sentido da chamada, então ela foi uma chamada sainte, foi atendida e teve o desligamento pela rede externa, o horário do atendimento e o horário do áudio. Ao longo do tempo, né, eu tenho o horário de início, depois eu posso ter o início do áudio, né, que é quando você recebe alguma sinalização da operadora, e então o atendimento por parte da outra ponta e o desligamento. Tempo total da chamada, a duração do tempo falado realmente, qual foi o número de A e de B que eu recebi antes do meu gateway e qual foi o número de A e B que eu coloquei depois do gateway. Porque lembra que assim, o gateway foi o responsável naquela topologia por tomar a decisão de que operador utilizar. Então, para cada operadora, ele tem que colocar um CSP correto, né? Ou, enfim, ele tem que fazer uma série de alterações no número, podem ser necessárias fazerem alterações no número. Aqui eu te mostro como que eu recebi da plataforma interna, quem originou a chamada, e como que eu entreguei para a plataforma externa, como que eu entreguei aquilo para a operadora de destino. Lembre-se que, assim, se você tem dois links, os números de A são diferentes, né? O seu número na operadora é diferente, e o número de B, ele pode ter alguma mudança, o número de destino, né? Ele pode ter alguma mudança relacionada com o CSP. Você pode ter que colocar um CSP, tirar um CSP, colocar um TEC prefixo, enfim. Os nossos gates estão todos preparados para fazer todas essas mudanças necessárias, e aqui ainda ele fica registrado para você. Quais foram as mudanças que ele fez, né? O que ele usou para tentar realizar aquela chamada, tá? O código de área, aquilo que eu falei que a gente usa lá na frente, né? O tipo de ligação, que é um VC3, então eu identifiquei que é um móvel fora da minha região. Qual que foi a origem do equipamento, qual que é o serviço, né? Qual dos equipamentos da rede interna que originou essa chamada. A campanha, ele tem uma sinalização de campanha. O gateway, que é o equipamento que completou essa chamada. Lembrando que o Insight pode receber dados de múltiplos gateways. O NAP de origem, que foi a origem da ligação, o destino da ligação, se tinha algum link relacionado, tá? A causa de ligamento, o nome da causa e o custo. Aqui não está selecionado o link, mas olha só, a gente tem a opção de dentro dessa estrutura aqui, você colocar uma operadora. Essa operadora ela pode ser composta por vários links, seja SIP ou seja ISDN, né? Ou, enfim, SIP, E1 e R2. Você pode ainda colocar um nome para esse link E1 dentro do NAP. Um exemplo é você colocar ali a designação do circuito. Então você coloca ali a designação do circuito como o nome do link, pega todos esses links e coloca dentro de uma operadora. Eu consigo te mostrar, se tiver algum tipo de problema, qual é a designação do link, se tiver preenchida, que está ocasionando esse problema. Isso fica bem evidente aqui numa tela que a gente tem inicial, tá? Se eu vier aqui na tela inicial, aqui eu estava mostrando para vocês as redes, né? Eu tenho uma outra guia aqui que é links. Então eu te mostro quais foram os links relacionados com o nosso filtro. Como o nosso filtro aqui só está com a última hora, então o filtro está te mostrando todos os links envolvidos nessa última hora. Mas eu poderia estar relacionado com um problema. Eu poderia estar mostrando os links que tiveram problema na última hora. Tá? Se você tem um pool de links, né, ali sempre é comum a gente ver um número grande de links dentro de uma operadora, né, entregues, eu consigo te mostrar então aqui exatamente, se for corretamente configurado no gateway a questão de apelidos, eu consigo mostrar aqui para você qual foi o link que está envolvido com esse problema. Tá? E essa é uma informação que, novamente, vai lá para o bilhete, né, para que a gente possa, na hora de extrair, fazer alguma análise buscando um troubleshoot, eu consigo. Está aqui um exemplo, ele já começou a mostrar alguns links aqui que estavam preenchidos. Se não tiver preenchido, ele vai mostrar como estava lá sem link associado. Tá? Bom, então, o bilhete é o analítico de tudo isso que a gente está mostrando, né? Mesmo que eu aplique um filtro, eu vou ter ali os bilhetes também. Eu tenho aqui uma questão de notificações, tá? Notificação. A notificação é quando algo pré-configurado é atingido. A gente então configura o que a gente chama de gatilho. Um gatilho é uma propriedade de telecom, uma propriedade que foi atingida, uma propriedade. Deixa eu mostrar aqui que talvez fique um pouco mais simples, né? Aqui eu tenho um NOC que mostra onde está e aqui eu tenho o gatilho. Para mim criar... Opa, preciso selecionar o sistema. Vou aqui, beleza. Gatilho. Tá. Eu vou, por exemplo, aqui, no exemplo de um gatilho por região. Eu pego o DDD 11, defino um volume mínimo, um valor de eficiência de rede, de taxa de atendimento e CAPS, e ainda ACD, e se esses números forem atingidos, maior ou menor, eu vou escolher ali, eu vou startar uma notificação. Então, por exemplo, eu vou falar para você que, ó,
Se para o DDD 11 eu tiver uma taxa de atendimento menor do que 10%, me avise. Esse avisar é uma notificação. Eu posso fazer notificações por região, serviços, no caso de usar baseado em origem, gateways, campanhas, redes, que é baseado em operadoras, e ainda posso fazer por SMNP. Tá? A gente faz bastante isso aqui, por exemplo, por rede ou por serviço. Eu tenho uma determinada operadora que eu posso falar, se ela tiver uma taxa de atendimento inferior a esse número, me avise. Quando a gente fazendo os cálculos identificar que a taxa de atendimento baixou, ele vai gerar uma notificação para você. Essas notificações vão ficar registradas nessa tela, tá? Essas notificações elas podem ser enviadas por e-mail, sempre que elas forem atingidas ou resolvidas. Entenda que a gente considera que a notificação ela pode ser resolvida automaticamente também, né? Eu tive uma disponibilidade ou uma redução na taxa de completamento, mas isso, alguns minutos depois, voltou aos patamares aceitáveis para notificação, então a notificação vai para resolvida, mas ela fica aqui como registrada. Ela vai ficar mostrando para você que houve aquela falha ou aquela notificação naquele período. Isso é importante para que quando você for fazer uma análise retroativa, você já saiba o que existiu, né? O que você já teve de problemas. E aqui dentro de gatilhos, a gente tem uma opção legal que eu posso usar os dados históricos do que vem acontecendo aí na última... Você vai selecionar, né, uma data. Então a gente pode falar assim que a gente pode pegar um dia típico. Eu pego um dia em que tudo parece que ocorreu bem, eu posso usar esse dia como referência para gerar os indicadores, gerar os valores das notificações. E se aqueles valores forem estipulados, aí a notificação for ultrapassados, ou, né, depende da configuração que você fizer ali, mas se forem atingidos, a notificação vai ser disparada, você vai visualizar. O legal aqui é que eu também mostro a notificação e eu te falo se alguém dentro da plataforma viu essa notificação, né? Eu fiz uma notificação e tal pessoa viu essa notificação, acessou essa notificação, tá? Ele viu que ela aconteceu. Tá? Na tela do NOC a gente mostra um resumo de todo o ambiente, tá? Que eu mostro aqui total de ligações, o NER, as classificações. E se houverem notificações, elas ficam nesse lado aqui, do lado direito, elas ficam aparecendo aqui para você. Tá? Deixa eu mudar de sistema aqui para ver se a gente tem alguma notificação. Sistemas é a possibilidade de eu fazer agrupamento de gateways, né? Ou de uma plataforma, uma camada de organização dentro do Insight. Então eu posso ter diversos sistemas e aí eu coloco os gateways dentro desses sistemas. Se você tem um ambiente só, você pode colocar todos dentro de um único sistema. Mas eu tenho empresas diferentes ou clientes diferentes que eu quero vê-los de formas diferentes. Você pode criar sistemas diferentes, colocar múltiplos gateways dentro de cada sistema e você pode, inclusive, tá? A ideia dessa ferramenta ela já foi desenvolvida para ser uma ferramenta multiusuário. Então, ela permite que você crie um usuário que tenha acesso a apenas a algumas propriedades daqui, inclusive um sistema. Então, eu poderia ter um usuário no Insight que ele só vê um determinado sistema. Assim como eu poderia ter um usuário do Insight que só vê uma determinada operadora. Entenda que você quer entregar essas informações para a sua operadora, para que ela acompanhe como que vem sendo o seu ambiente. O Insight permite isso. Permite que eu crie um usuário que ele veja só as informações de uma determinada rede, que a gente chama. Ou então, de um determinado gateway, ou ainda de um determinado sistema. E esse cliente ou esse usuário vai ficar restrito a essas informações. Tá? Então, nós temos notificações, que é quando a gente... É uma sacada, né, de você poder criar indicadores ou gatilhos para que quando os ambientes cheguem a determinados números, você seja avisado. Tá? Eu tenho uma opção interessante aqui que é o benchmark. A ideia do benchmark é que eu possa fazer comparativo de no mínimo 2 propriedades. Então, por exemplo, eu coloquei aqui DDD porque talvez o DDD fique mais fácil. Mas eu quero comparar o DDD 11, por exemplo, com a minha performance para o DDD 21 e para o 31. Eu selecionei 3 DDDs, dou um aplicar. O que ele faz? Ele compara os indicadores, alguns indicadores desses DDDs. Então, por exemplo, a gente tem a participação no filtro. Beleza, o 11 teve muito mais participação no filtro. Tá? Só que a taxa de atendimento, a taxa de eficiência da rede dele é menor. Né?
o volume de chamada vai estar proporcional à participação, né? Mas ó, a taxa de atendimento do 11 é o maior, né? Ele recebe mais chamadas, tem o maior tempo falado e tem a maior taxa de atendimento, né? A gente já consegue fazer esses comparativos. Eu posso fazer essa ideia de você comparar duas informações lado a lado, eu posso fazer por região, por campanha, gateway, serviço ou rede. Posso pegar ainda e colocar operadoras. Ah, eu quero, além desses DDDs aqui, eu quero saber só de duas operadoras. Aí o filtro seria, eu posso adicionar as operadoras aqui, né? E ele já vai combinar. Ah, vou pegar aqui, ó, Embratel e Vivo. Ele vai me mostrar por DDD, mas ele está incluindo no filtro as operadoras, né? Se eu quiser, eu posso ver desses DDDs só de uma operadora. Acho que aqui é a hora de brincar com as combinações para mostrar. Ele vai conseguir mostrar para você as combinações baseadas nisso. Eu posso fazer por gateway, então. Ah, eu quero comparar por operadoras, realmente. Aqui eu só tenho uma operadora selecionada. Vou colocar duas. Deixa eu já limpar os DDDs. Aplicar. Ele vai me mostrar, então, essas duas operadoras lado a lado, né? O que aconteceu. Agora o volume vai ser muito maior, né? Porque ele vai ter que combinar, independente do DDD, né? Todo o tráfego dessa última hora. E tá aqui, ó. Participação no filtro. O NER foi muito similar. A taxa de atendimento é muito maior aqui, né? A taxa de atendimento não está relacionado, como é percentual, não está relacionado com quantidade, né? Poderiam ser iguais. Já o tempo falado já é bem diferente. Essa aqui tem um tempo falado maior, né? Talvez o tipo de telefone, enfim, mas aqui a gente já vê que tem um tempo falado maior. Então a ideia do benchmark é que a gente possa comparar dois valores dentre esses que nós temos disponíveis. 2 ou mais, né? Eu poderia colocar mais aqui. Nós temos uma outra guia de redes, mas deixa eu limpar o filtro, né? Porque daí aparece todas. Tá? A ideia da rede é colocar os indicadores de rede um do lado do outro, para que a gente possa ver. Ele deve estar ordenado aqui por participação no filtro, tá? Mas a gente tem algumas opções aqui para colocar a ordenação, tá? Então eu sei que todas as redes são esses os indicadores. Então aqui tem o custo de R$ 3.700, total de 100% das chamadas, o que era passível de transbordo ou não, né? Naquela ideia do failover, quando eu recebo uma sinalização, aquela sinalização é passível de ser transbordada ou não, eu mostro aqui o tipo de tráfego, VC2, VC3, enfim, a distribuição e a classificação. Eu pego essas mesmas informações e aí eu vou mostrando operadora por operadora. Então, eu tive uma outra operadora que teve 40% da participação de chamada, de volume de chamadas, mas houve 23% da participação do custo. Uma outra operadora com 16% na participação da quantidade de chamadas, mas 47% da participação do custo, tá? E aí eu vou mostrando para vocês os indicadores de operadora por operadora, tá? Posso, o que a gente chama aqui de pinar uma delas, eu posso travar uma delas, ele vai ficar travado sempre ali em cima para a gente comparar com as demais, né? Tá? Uma ideia é que você consiga ter uma análise realmente das operadoras. Aqui eu estou sem filtro, então ele está mostrando tudo o que aconteceu na última hora, tá? O perfil de tráfego. Eu também seleciono uma propriedade ali, justamente para ele me mostrar quais são os valores dessa propriedade. Um exemplo aqui já veio com a guia Gateway. Então, do meu volume de tráfego da última hora, como que foi a distribuição entre os gateways? Está aqui. Ele está me mostrando que, ó, local foi esse gateway aqui que mais realizou, para LDN foi esse daqui, VC1 esse aqui, então ele vai me mostrando. Ah, mas eu quero ver por rede. Ok, ele vai pegar esses mesmos dados e vai te mostrar por rede. Ah, quem que foi a operadora que mais realizou chamadas agora para número local? E para LDN? E para VC1, ó, tá aqui, já mudou a operadora. Para VC3, VC2, então eu consigo mostrar para vocês quais são as operadoras envolvidas. Ah, por região, né? Quando o DDD dele vai mostrar aqui o que é VC1, mas eu já consigo separar por região. Por campanha, né? Que é uma propriedade interna. Quais foram as campanhas que mais ligaram, né? Eu já consigo mostrar aqui para você, então, quais foram as campanhas envolvidas com isso aqui, tá? Ele me mostra volumes quantitativos, realmente. Aí a gente tem ainda geolocalização, a ideia da... aqui é... Bom, eu vou continuar mesmo assim. Porque eu fiz um filtro por campanha, vai ficar um pouco poluído aqui, porque ele vai me mostrar a campanha, todas as campanhas, né? Mas eu consigo, baseado em uma dessas propriedades aqui, campanha, gateway ou rede, eu consigo te mostrar quais foram... ou para onde foram as campanhas, para onde que elas discaram. Vamos pegar aqui, por exemplo, rede, que vai ter um número menor.
Eu vou mostrar no mapa para você, baseado em localização, quais são as operadoras envolvidas. Então, ó, pego aqui, por exemplo, tá aqui, ó, para esse DDD, opa, né, tá aqui, para esse DDD aqui, por exemplo, tá lá, o código de área 63. Eu tive a participação de algumas operadoras com determinados custos, quais foram os NERs, quais foram os indicadores de telecom que eu tive para aquela micro-região. Mesma coisa para cá, ó. Então eu consigo mostrar para vocês informações a respeito da região realmente. Quando a gente fala de número móvel, a gente coloca na capital, tá? Mas quando é fixo, daí eu consigo colocar o mapa bem aproximado realmente da região, da cidade onde ele está fazendo, que é o CNL, né? Consigo chegar bem próximo daquilo ali, tá? Então eu consigo ter essa visão geográfica por rede, por serviço, por campanha e por gateway. E as informações que eu consigo ter, que são as informações apresentadas, são justamente quantidade e os indicadores de telecom. Tá? Então aqui eu consigo mostrar, enfim, né, ó, você vê para São Paulo aqui que é a maior área. Né, a gente consegue mostrar então indicadores de operadoras, essa combinação aqui. Classificação de chamada, quando você tem classificação, né, aqui eu te mostro o tempo médio de classificação e o que aconteceu com a classificação. É bem legal que quando, isso aqui é importante para quem está no ativo, né, a classificação é importante e aqui a gente tem então um dashboard só para ela, que te mostra o que vem acontecendo, como que a classificação funcionou dentro do nosso gateway na última hora. Todos os nossos gateways têm a capacidade de reportar, nas últimas versões, reportar para cá o que realmente aconteceu, né? Então aqui eu te falo aqui, ó, do total, olha só, do total que passou pelo classificador, 95% ele foi identificado como uma classificação de máquina, tá? E 4,76% foi humano. Isso aqui é um número bastante comum no discador preditivo ativo, né? Em que tem um mailing muito grande, enfim, uma massa muito grande de números para discar. E ainda te falo o que aconteceu, né? Tá aqui, ó, 78% foi mensagem de caixa postal, anúncio de interceptação, anúncio de sinalização, no speak, é quando a ligação não recebe o áudio mesmo, aí eu posso tomar a decisão de conectar aquela chamada ou não, né? Então eu consigo te mostrar isso e ainda te mostro quais foram as operadoras envolvidas, os discadores, as campanhas, os DDDs mais envolvidos com isso aqui e quais foram os gateways, tá? Nós temos bilhetes, que mostra os bilhetes, e aí eu acho, finalizando, a ideia de custos. Custos, ele permite que eu cadastre. Eu pegue uma rede, que é uma propriedade que vai completar uma chamada, né? E eu cadastre uma cadência, um tipo de telefone, que daí eu tenho VC1, VC2, VC3, LDN, uma cadência e qual é o custo de cada cadência. E aí o sistema calcula tudo para você as questões de custos. Ele pega, essa ligação aqui é uma ligação pela rede X para um número móvel que teve 30 segundos. Dentro de 30 segundos, quais são as cadências que eu tenho, quanto que vai custar e vira uma propriedade daquele bilhete, o custo. E aqui eu te dou uma ideia de custos por N fatores. Então, por exemplo, por campanha, qual foi a campanha que mais custou? Está aqui, né? Quais foram as operadoras que tiveram mais valores envolvidos? Está aqui, né? Tudo com valores já em reais mesmo, né? A gente já está pronto para outras moedas também, mas eu estou apresentando o Brasil aqui, mas ele já vai mostrando valores em reais. Aí você tem os discadores, que é quem originou a chamada, está aqui por perfil de tráfego, né? Estou gastando muito mais com VC3, VC2 e depois LDN, né? Quais foram os gateways envolvidos com o custo, quem que é o gateway que está te custando mais e quais são os CNs ou qual que é o DDD que tem o maior custo envolvido, tá? Nós temos ainda, por último aqui, uma tela de acesso em que eu tenho um histórico do que foi feito, quem fez o que e quando, né? Então, por exemplo, eu estou mudando aqui as minhas telas e está aparecendo aqui para vocês qual que é as telas que eu fui acessando, né? A gente tem a questão de cadastro de usuários, que você pode criar vários usuários por perfil, por ter grupos de usuários diferentes, enfim, né? Tem uma série de itens que a gente pode criar, relacionar com os usuários, tá? E só para que eu acho que é importante falar, nós temos uma tela de ajuda, que nessa tela de ajuda eu tenho um glossário das informações ou dos nomes que a gente costuma usar. Então, o que é um ACD, o que é um ACR, né? O que é um NER, o que é um GATE, como que a gente usa esses nomes. A ideia foi criar um glossário aqui, justamente para que essas informações fiquem disponíveis aí, que fiquem compartilhadas com vocês, para que não haja dúvida no dia a dia do uso, tá? Bom,
Eu acho que esse daqui foi um overview, vou tentar me manter dentro do meu tempo aqui de 1 hora, né? Nós tivemos um overview da plataforma. Eu estou online aqui, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o funcionamento, algum troubleshoot que precise ser feito, alguma coisa, me coloca à disposição para aproveitar aí os últimos minutos finais aí para apoiá-los. Agradeço a presença de todos vocês e obrigado.